bem-vindos e bem-vindas à quarta e última parte do nosso seminário de Direitos Sociais e Justiça do Trabalho, desenvolvido no âmbito da edição 2020 dos projetos parceiros. É preciso falar de política, a construção da cidadania pelo conhecimento e CIPOMUN, cidadania e política no mundo virtual. Ambos projetos de extensão vinculados ao curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Esse seminário ele foi fruto de um trabalho conjunto entre os anteriormente mencionados projetos e a AMATRA 13, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região. Essa quarta parte, e sendo a parte final, é denominada Meios de Solução de Conflito. E nela vocês vão começar entendendo que há um problema que traz incômodo para a nossa sociedade, que é o distanciamento entre o poder judiciário e o meio social, que serve como um empecilho para o nosso desenvolvimento. Depois, vocês vão se atentar para os meios de solução de conflito dentro da justiça do trabalho, que é a mediação e conciliação, a arbitragem e também, obviamente, o propriamente dito acesso à justiça do trabalho, como ele se dá e suas formas gratuitas. Agora com a palavra, os extensionistas Bruna Araújo, Mariana Vasconcelos, João Gabriel Dias e Arthur Cavalcante. A gente percebe que hoje em dia há uma dificuldade por parte da sociedade em acessar os ambientes jurídicos. Isso ocorre porque há uma sobrecarga de processos, ou seja, tem muito processo acumulado que ainda não foi resolvido. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham que esperar mais e dá aquela sensação de que a justiça é ineficiente, que nunca resolve nada. Além disso, há aquela ideia de que o direito é só para a elite, só para pessoas influentes, o que é uma ideia que não era para ser assim, porque na Constituição está previsto que o acesso à justiça é um direito de todos nós, né? E por que isso ocorre? Isso ocorre porque ao longo dos anos algumas características foram fortificando essas ideias, como a linguagem diferenciada usada dentro do direito, as estruturas dos tribunais, as vestimentas. Isso acabou fazendo com que as pessoas se distanciassem desse meio jurídico. O que não era para ser assim, porque o direito é uma ferramenta social que visa os interesses sociais, os nossos interesses. Certo? E a fim da gente tentar aproximar o público, é muito importante que a gente fale da representatividade, que a gente coloque pessoas lá dentro internamente que representem grupos de pessoas que na maior parte do tempo são oprimidos, como as mulheres, pessoas pretas, indígenas, a comunidade LGBTQIA+, porque dessa forma, esses grupos terão a sensação de que há pessoas lá dentro que entendem o que eles estão passando e qual é a realidade deles. Além disso, a fim de tentar diminuir esse acúmulo de processos que é gigante, é muito importante que a gente comece a pensar em outros meios de resolução de conflitos, como a conciliação, a mediação e a arbitragem. A maior parte dos problemas gerados em sociedade são levados para o poder judiciário, para os tribunais. Tanto é que é muito comum a gente ouvir as pessoas falando eu vou processar fulano, ou eu vou colocar tal pessoa na justiça. Ou seja, é necessário um terceiro agente que cumpra a atribuição de resolver o problema. O que aconteceu como consequência disso, além da sobrecarga do poder judiciário, foi que o cidadão deixou de ter a sua autonomia de resolver os seus problemas. E além disso, muitas vezes os profissionais do direito não têm uma abordagem humanista de procurar saber realmente o que é que está sendo levado para a justiça. E as partes acabam saindo insatisfeitas. Então, gente, foi nesse cenário que surgiram a mediação e a conciliação como medidas adequadas para a solução de conflitos e prioritárias também. Na mediação, o mediador vai estar ali como um canal entre as partes, auxiliando a comunicação para que se chegue em um consenso. Não cabendo ao mediador apontar caminhos e soluções. Já a figura do conciliador é mais incisiva. O que é que isso quer dizer, Mariana? Quer dizer que ele sim pode apontar caminhos e soluções para as partes. Tanto a mediação como a conciliação têm o objetivo de fortalecer o diálogo, a paz social e principalmente a autonomia do cidadão. Porque assim, quando a solução é vinda das próprias pessoas em consenso, é muito mais difícil que aquele problema volte a acontecer e que as partes saiam insatisfeitas. Na Justiça do Trabalho, cabem aos tribunais regionais a criação de centros judiciais e de núcleos permanentes voltados para a mediação e para a conciliação. Ela também tem um papel bem ativo na instrução de mediadores e conciliadores. Esses núcleos permanentes que eu acabei de citar
Promovem, por exemplo, programas voltados para a pacificação social e que evitam conflitos nas relações trabalhistas. Os principais objetivos da mediação e da conciliação são orientar, aproximar e empoderar as partes. Todas as sessões na Justiça Trabalhista contam com a presença de um juiz, e apesar de não ser obrigatória a solução do conflito, a entrada de um consenso, quando ele existe, ele é homologado. Uma das coisas mais importantes que tem que ficar para vocês da mediação e da conciliação é o aspecto humanista delas, porque em todo problema e em todo conflito, quem estão ali são pessoas com singularidades e sentimentos que muitas vezes nos processos acabam não sendo levados em conta, que é uma coisa bem negativa. Já que a gente está tratando dos métodos adequados de solução de conflitos, gostaria de falar com vocês sobre uma terceira modalidade, que é a arbitragem. Diferentemente da mediação e da conciliação, sendo heterocompositiva, é uma forma de justiça privada através da qual duas ou mais pessoas, para solucionar um conflito entre si, se submetem à avaliação de um terceiro ou terceiros, chamados árbitros, sempre em números ímpares e sempre escolhidos pelas partes envolvidas no conflito. A decisão que esses árbitros tomarem é sempre obrigatória, sendo um dos principais pontos que diferenciam a arbitragem dos outros métodos citados. Mas não caiam na falsa impressão de que a arbitragem é coisa recente, quando na verdade ela se fez presente ao longo de toda a história. E um dos melhores exemplos que eu posso trazer para vocês disso é o Tratado de Tordesilhas, aquele documento que pôs fim aos conflitos entre Portugal e Espanha sobre a divisão das terras recém-colonizadas. E naquela ocasião, o papel de árbitro foi exercido pelo Papa Alexandre VI. Mas no Brasil de hoje, a arbitragem é definida pela Lei 9.307 ou simplesmente Lei de Arbitragem. E lá está escrito que pessoas que podem contratar podem escolher a arbitragem para decidir seus conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Direitos patrimoniais, fácil, aqueles direitos atrelados a um valor econômico. Mas direitos disponíveis, um conceito que muitos de vocês que optarem pelo direito, pelas ciências sociais vai se deparar sempre, são basicamente direitos dos quais a gente pode abrir mão, enquanto os direitos indisponíveis são os direitos aos quais o Estado confere proteção, independentemente da nossa vontade de nos fazermos valer deles. Então, vocês podem pensar, mas então os direitos trabalhistas não são todos direitos indisponíveis? Porque realmente a gente está ao longo de todo o seminário mostrando para vocês a importância, tanto para o Estado quanto para a sociedade, de prezar pelos direitos e pela dignidade do trabalhador. Então, de fato, em sua maioria, os direitos trabalhistas são direitos indisponíveis. Mas tem exceção, e está lá na Constituição que negociações coletivas que falharem podem ser submetidas à arbitragem. Ou seja, quando a gente está falando de direitos trabalhistas que estão em pauta em prol de toda uma coletividade de trabalhadores, e não só a um trabalhador individualmente considerado, mas sim a uma classe inteira, aí sim você pode submeter à arbitragem. A ideia é que, como se está tratando de vários indivíduos, não tem muito perigo em afastar aquela discussão da justiça do trabalho e há uma maior segurança para que isso ocorra. Essa era a regra geral, pelo menos até 2017. Só que aí, em 2017 teve a reforma trabalhista. E com a reforma ficou definido também que a arbitragem pode ser aplicada em matéria de direito do trabalho irrestritamente, contanto que o trabalhador receba um salário pelo menos 2 vezes maior que o teto dos benefícios do INSS. Ou seja, 2 vezes maior que o valor máximo que ele pode receber vindo dos benefícios do INSS. E também que ele, por iniciativa própria ou concordando claramente com o seu empregador, escolha por prever a arbitragem do contrato de trabalho. Então, hoje, no contrato de trabalho, empregador e empregado podem optar pela arbitragem, mas há quem defenda que, tendo em vista a hipossuficiência do trabalhador, nada impede também que os seus conflitos gerados possam ser submetidos à Justiça do Trabalho também. O fato é que, pelo menos na lei, essa interpretação não está clara, então não há garantia de que ela vai ser aplicada nos 4 cantos do país. Então também se mantém uma medida um pouco questionável, suscetível a críticas. O fato é, a arbitragem é uma verdadeira exceção que o Estado confere à população, mas nada impede que, tendo discordância com a decisão do árbitro, não possa depois se recorrer posteriormente à justiça estatal, inclusive à justiça trabalhista. E eu sei que você já está cansado, já assistiu a muitas apresentações, mas eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar agora, porque é muito importante. Porque você pode estar se perguntando, tá, mas e se eu precisar ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho? O que é que eu faço? Quem poderá me defender? E calma, não precisa ligar para o Chapolin Colorado não. Eu vou te falar 3 formas de ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho. A primeira forma, talvez a mais conhecida, é contratando um advogado particular. Mas qual é a questão? Muitas vezes é caro contratar um advogado particular e nem todo mundo possui condições para isso. E aí eu vou para a segunda opção, que é uma previsão que a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que como você já sabe é uma unificação
das regras do direito do trabalho e do processo do trabalho, a CLT ela garante o direito de patrões e empregados entrarem com uma ação na Justiça do Trabalho por conta própria, sem advogado. Mas qual é o problema? Nem todo mundo possui o conhecimento técnico suficiente para ingressar com uma ação por conta própria. E aí, no final do processo, uma pessoa que não conhece a linguagem, que não tem esse conhecimento técnico, que realmente é muito complicado, a pessoa no final pode ter prejuízos. E aí, você pode estar se perguntando, Arthur, mas se eu não tenho condições de contratar um advogado, mas também não quero entrar com uma ação na Justiça do Trabalho por conta própria, sem advogado, porque eu posso ter prejuízos no final do processo, por não ter um conhecimento técnico do que vai ser tratado ali, o que é que eu faço? Eu ainda tenho alguma opção? E eu digo que você tem a assistência judiciária gratuita, que é um direito de patrões e empregados de pessoas que não têm recursos financeiros suficientes de terem direito a um advogado de graça e também de não precisar pagar as taxas e despesas judiciais. No caso dos processos trabalhistas, quem garante essa assistência judiciária gratuita por obrigação são os sindicatos, que precisam fornecer essa assistência a todos os componentes daquela categoria profissional. No caso de uma profissão que não tem um sindicato que o represente, essa assistência vai ser feita pela Defensoria Pública, que tem essa obrigação por lei. E aí, eu já falei de quem ingressa com ação na Justiça do Trabalho, mas eu preciso falar também de quem é processado na Justiça do Trabalho, a outra parte da moeda. Se você, por exemplo, é um patrão ou um empregado e é processado por um patrão ou por um empregado, você primeiramente receberá uma notificação e terá um prazo para se defender, seja por conta própria ou através do seu advogado. Será marcada uma audiência de conciliação, onde as partes, o autor da ação e a pessoa que está sendo processada, elas poderão realizar um acordo. Se o acordo for feito, o processo se encerra e as partes terão de fazer o que foi acordado. Se esse acordo não for feito, o processo seguirá, poderão ter mais audiências, poderão ser ouvidas testemunhas, as partes terão de produzir provas e, no final, o juiz proferirá a sua sentença. Por fim, para encerrar, eu preciso dizer algo muito importante. Tanto o autor quanto a pessoa que está sendo processada, elas precisam estar presentes na primeira audiência de conciliação. Se qualquer uma das partes faltar a essa primeira audiência de conciliação, ela poderá ter muitos prejuízos ao longo do processo. Gratidão a todos vocês por terem nos acompanhado até aqui, por terem assistido todo esse seminário de Direitos Sociais e Justiça do Trabalho. Devemos continuar atentos, estudando e nos dedicando a uma educação política e uma formação de uma consciência cidadã, porque percebemos que são em momentos de crise, seja ela econômica ou política, que muitas vezes os nossos direitos sociais se tornam tão vulneráveis. Devemos lembrar também que, em vários momentos, é através do nosso trabalho que se faz valer os outros direitos sociais. E por isso que foi tão importante vocês terem acompanhado toda essa jornada com a gente. Começando lá atrás, na formação de direitos sociais através da luta, num contexto internacional das revoluções. Depois, vimos a introdução desses direitos sociais e tendo um destaque para o direito do trabalho dentro de uma perspectiva nacional, aqui no nosso país, no Brasil. Para além disso, ainda percebemos que existem sim instituições e órgãos para fazerem valer o tempo inteiro para defender e para resguardar esses nossos direitos que estão previstos em inúmeras leis brasileiras. E mais importante ainda, estão previstos em nossa Constituição Federal. Vimos toda a divisão da Justiça do Trabalho, como ela se comporta aqui no nosso país. E para além disso, vimos que há um problema. Muitas vezes o indivíduo ele se vê distante do poder judiciário, mas que esse problema deve ser vencido para que, de fato, o Brasil seja um país, um Estado democrático e de direito. Percebemos que existem várias formas de resolução de conflito, umas mais humanizadas
mas todas elas fazem com que um indivíduo exerça seu papel enquanto aquele que busca um direito a ser protegido o tempo inteiro pelo Estado, que não é nada além da responsabilidade desse. Vimos a importância da mediação e da conciliação, principalmente nos dias atuais, e também da arbitragem, e como essas formas de resolução de conflito fazem com que o Poder Judiciário, e mais especificamente a Justiça do Trabalho, funcione de forma mais rápida e, para além disso, de forma mais humana e democrática. Vimos ainda que a Justiça do Trabalho tem várias maneiras de se chegar até ela, algumas gratuitas e de fácil acesso. Devemos sempre nos lembrar que, para além desse seminário, para além de uma discussão do agora, de se debater agora os direitos sociais e a justiça do trabalho, devemos permanecer sempre falando sobre política. Devemos lembrar que seja ele um momento de tranquilidade no nosso país, seja ele um momento de crise, seja ele num momento de pandemia, é sempre essencial. E a coisa mais importante dentro de um país democrático é falar de política. Por isso que a gente, dos projetos de extensão parceiros Cipomum e É Preciso Falar de Política, convidamos vocês a continuarem acompanhando nosso trabalho e desenvolverem, enquanto indivíduos, um papel cidadão, buscando a formação de uma consciência crítica e continuando sempre falando de política. Muito obrigado e até a próxima!